Olá, uma boa tarde para você que está ligado no canal do Boi. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. E começamos falando que o Senado Federal aprovou nesta terça-feira a conversão às medidas provisórias do Pronaf e do Funrural. Quem detalha essas informações é a repórter Catarina Martorelli. Com a aprovação da medida provisória 842 pelo plenário do Senado, o prazo para adesão ao refis do Funrural foi prorrogado para 31 de dezembro. Antes, seria até 30 de outubro. Para a FPA, a prorrogação é mais uma vitória do setor produtivo para garantir que o produtor em dívida regularize a situação com mais segurança jurídica. E a gente espera que aí a gente cesse essa lacuna de tempo que nós tivemos aí entre o fim no dia 10 de outubro até 31 de outubro. Então, aí as pessoas possam fazer a adesão novamente. A medida provisória também diminui os descontos para a quitação das dívidas contraídas até 27 de dezembro deste ano no âmbito do Pronaf. O relator da matéria, senador Fernando Bezerra Coelho, disse que atendeu a um pedido do governo por causa dos impactos na receita. O texto original previa abatimentos de 35% ou 70%, a depender da data de assinatura do contrato. Agora, em operações contratadas até 31 de dezembro de 2006, o desconto é de 60%. Para as dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2011, o desconto é de 30%. A data limite para a quitação é 30 de dezembro de 2019. A proposta agora segue para a sanção presidencial. Catarina Martorelli para o SBA. O Brasil decidiu levar adiante uma queixa na Organização Mundial do Comércio contra a China por causa do açúcar. É que o governo chinês decidiu impor tarifas e sobretaxas de 90% sobre o açúcar brasileiro. Para a gente saber mais sobre este assunto, vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo falar com Walter Puga Júnior. Oi, Puga, boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, viu, Juliano? O que ocorre é uma disputa agora que foi parar na OMC, né? Foi acionada pelo Brasil na última segunda-feira, aquele mecanismo de disputa da Organização Mundial do Comércio, em decorrência das barreiras que a China impôs ao açúcar brasileiro. Depois de impor essa taxa, uma sobretaxa, na verdade, e elevar a tarifa de importação até 90%, para o açúcar brasileiro que chega ao mercado chinês, o governo da China provocou uma queda de quase 85% nas exportações brasileiras de açúcar. Vale lembrar que, até pouco tempo, o Brasil era o maior exportador, né? O maior fornecedor, na verdade, de açúcar para o mercado chinês. Diante disso, as vendas desabaram. Com a confirmação desse acionamento aí na OMC, o Brasil promoveu, na verdade, sua primeira abertura de disputa comercial contra a China na OMC, né? É o que lembrava o embaixador Rubens Barbosa, que hoje preside a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo. Para ele, que representou o Brasil durante anos nas contendas, nas discussões internacionais, o momento para a iniciativa é propício agora, já que a China acumula restrições no comércio bilateral e agora está no meio de uma guerra comercial com os Estados Unidos, né? Isso facilita, segundo Rubens Barbosa, a nossa ação, né? O que torna mais, lógico, a China dependente do Brasil. E ele lembra, a China não tem outros mercados para importar grãos e açúcar. Ela precisa de um acordo com o Brasil. Esse acordo estava sendo, vamos dizer, negociado, né? No final da semana, até segunda-feira, mas parece que os chineses foram duros e o Brasil decidiu apresentar esse pedido, né, acionar esse mecanismo de disputa na OMC. Bom, na avaliação dos negociadores envolvidos, segundo o jornal Valor Econômico, o início da disputa aberta na OMC ainda pode forçar a China a uma negociação para evitar a abertura final de um painel, né? De um painel para discutir esse assunto, aí a situação fica um pouco mais grave. Agora, enquanto isso, o açúcar ganha preço no mercado, né? Hoje pela manhã, os jornais já anunciavam uma alta de 22% neste mês apenas para o açúcar negociado no mercado futuro de Nova York. Isso considerando valores até ontem. Agora há pouco, a alta era maior. O açúcar para março negociado na Bolsa de Nova York já subia para 13,79 centavos de dólar por libra-peso. Tinha uma alta aí de 0,44% agora no mercado futuro lá de Nova York. Eu falo de açúcar bruto, açúcar demerara. Contrato para mais adiante, né, já operava a 13,87 centavos de dólar por libra-peso, tinha uma alta de mais de 0,5%.
10%. Então nós tínhamos aí contratos futuros de açúcar ainda em alta, açúcar ganha preço no mercado. Lógico, muito distante dos bons preços que nós já tivemos num passado mais distante, né? Açúcar perdeu preço no mercado nos últimos anos. Agora, o que ocorre é uma recuperação no momento em que o Brasil já tem uma safra alcooleira, ou seja, boa parte da cana será destinada à produção de álcool, não de açúcar. Então, o mercado já reage positivamente a essa demanda por açúcar, né? Com a China, a briga vai continuar, viu, Juliana? É com você. Da Puga por enquanto. Até já. E o dólar opera no mercado financeiro nesta quinta-feira com leves oscilações após fechar na véspera abaixo de R$ 3,70 pela primeira vez em pelo menos em meados de 5 meses aí, com os investidores de olho nas próximas pesquisas, à espera das novas pesquisas Datafolha de intenção de voto para os presidenciáveis. Vamos ver como que está operando a moeda norte-americana neste momento no mercado financeiro brasileiro. Você vê aí uma variação positiva, uma alta de 0,65% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,70 mais 6. Ju? Em destaque agora, os Estados Unidos. A última reunião política do Banco Central norte-americano debateu a necessidade de elevar as taxas de juros por lá ainda mais, uma posição contrária à do presidente Donald Trump. Para saber mais detalhes desse assunto, a gente volta à Bolsa Brasileira de Mercadorias para falar com Puga mais uma vez. Puga. Olha, o que ocorre é que, embora o presidente Donald Trump tenha feito críticas às atitudes, né, tomadas pelos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o fato é que eles vislumbram a possibilidade de aumentar a taxa de juros lá. Com isso, lógico, a perspectiva é de dólar em alta frente às moedas de países emergentes. Mas hoje, no caso do Brasil, como nós vimos, o dólar vem em alta, passa um pouquinho de R$ 3,70, mas a perspectiva de baixa continua, viu? O dólar opera, na verdade, com leves oscilações nesta quinta-feira, depois de sessões seguidas de queda, né? À espera aí do resultado das pesquisas. Hoje sai a pesquisa do Datafolha, com intenção de voto, né, mostrando a intenção de voto para a presidência da República. E o mercado vê com bons olhos o avanço dia a dia, nas pesquisas pelo menos, de Jair Bolsonaro, que teria uma visão mais liberal do trabalho do mercado. Quando eu falo de mercado, eu falo operadores do mercado financeiro, incluindo aí operadores do mercado de câmbio e também do mercado de ações, mercado de papéis, financiamento. Resumindo, quem trabalha no mercado financeiro vê com bons olhos a perspectiva de Jair Bolsonaro ocupar a presidência da República. Por quê? Porque Paulo Guedes, que é o seu mentor econômico, estaria liderando esse processo, seria o futuro ministro da Fazenda. Bom, a tendência, no entanto, para o dólar segue de baixa, viu? A eleição ainda é catalisador desse movimento do dólar. Segundo o Kleber Machado, da Concor, mesmo que o mercado já tenha precificado, de certo modo, significa que já tenha encontrado um valor para o dólar, segundo, com base nas pesquisas, o fato é que há uma perspectiva aí de queda para o dólar. E vou lembrar, há analistas que esperam o dólar a R$ 3,50 até o final do ano. É esperar para conferir. O mercado parece já ter, vamos dizer assim, precificado em cima das pesquisas. Depois da eleição, veremos o que vai ocorrer. Enquanto isso, o que acontece com o índice Bovespa? Com uma leve alta do dólar, o índice Bovespa recua, há uma fraqueza no mercado de Nova York, a pesquisa eleitoral que está sendo, neste momento, aguardada. Bom, o índice Bovespa, agora há pouco, caía 0,84%, ainda mantinha os 85 mil pontos. Vale lembrar que o índice Bovespa tem oscilado muito, chegou a cair para 83 mil pontos, voltou aos 85 mil pontos recentemente, mas agora recua de novo. O volume financeiro até agora há pouco era de 2 bilhões de reais, bem abaixo da média que nós temos tido nas últimas semanas, né? Fica em torno de 9 até 11 bilhões de reais. Mas o movimento até agora é um movimento menor, na faixa de 2 bilhões de reais no mercado de ações. Agora, tome nota, o que está ocorrendo com ações de bancos. Bom, Unibanco perdia agora há pouco, Itaú Unibanco 1,13%, Bradesco recuava 0,92%, o Banco do Brasil cedia há pouco, perdia 0,15%. Enquanto isso, Petrobras caía quase 1,15%, tendo como pano de fundo aí nova queda nos preços do petróleo no mercado internacional. Então nós temos uma oscilação na Bolsa, também provocada por alterações de preços em commodities lá fora, como o petróleo, como você acaba de ver.
De olho na informação, porque às vésperas de eleição, muita especulação no mercado, é preciso tomar cuidado, muita cautela nas suas operações. Essas são as informações até este momento. Durante a nossa programação você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro. Teremos aí mais pecuária lá na frente. Você acompanha o fechamento no mercado conosco. Eu retorno agora com vocês. Puga, obrigada por hoje. Então, uma boa tarde para você. Até a próxima. Atenção agora para os valores pagos pela saca da soja nos portos do Brasil. A Agricultura BR traz hoje o acumulado da semana para relembrar você o que aconteceu. Veja que no Porto de Santos, onde o valor pago hoje, dia 18 de outubro, está em R$ 91,00 a saca, há uma queda acumulada na semana, queda superior a 1%, já que no dia 11 do mês, o valor estava em R$ 92,00. No dia 15 de outubro, chegou a ceder ainda mais, fechando na data R$ 90,00 a saca. De lá em diante, recuperou o preço, fechando no dia 16 a R$ 92,00 a saca e no dia 17 a R$ 94,00. Nesta quinta-feira, porém, os valores voltam a recuar. De acordo com a Grãos Corretora, valor hoje no Porto, R$ 91,00. E os preços para a saca de 60 quilos da soja nos portos de Paranaguá andaram lado a lado com os preços do Porto de Santos. Você vê aí na sua tela que no dia 11, a saca de 60 quilos da soja estava sendo negociada também a R$ 92,00. Teve uma queda de R$ 2,00 no dia 15, sendo negociada no começo da semana R$ 90,00 a saca de 60 quilos. No dia 16, recuperação para R$ 92,00 a saca. No dia 17, ontem, quarta-feira, R$ 94,00 a saca de 60 quilos da soja. E nesta quinta-feira, um recuo para R$ 91,00, uma queda na semana de 1,08%. O assunto por aqui agora é esmagamento de soja no estado de Mato Grosso. O último relatório divulgado pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostra que em setembro o volume do grão esmagado foi inferior ao de agosto, ficando no menor valor desde maio deste ano de 2018. A gente traz na tela agora estes valores, porém você vai ver que no acumulado do ano os números ainda são positivos. Veja que em setembro, de acordo com o IMEA, foram processadas no estado 814.120 toneladas, 3,15% a menos na comparação com agosto. Porém, no acumulado do ano, a gente vê no quadro ao lado que de janeiro a setembro foram processados 7.520.000 toneladas. Diante da grande safra de soja que o estado teve mais uma vez, esse volume está 7,73% acima em relação ao que foi processado nesta mesma época do ano passado, quando somou 539, ou melhor dizendo, um volume 539 mil toneladas acima na comparação anual. Bom, e falando em soja, vamos saber agora como que o clima se comporta para as áreas que dependem do clima. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. E para saber como fica o clima na região centro-oeste, para quem está plantando soja por lá, vamos falar com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana, o que podemos apresentar para os produtores de soja da região centro-oeste sobre o clima nas próximas semanas?
Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva para as principais áreas produtoras de soja da região centro-oeste. Agora as pancadas elas começam a ficar um pouco mais regulares em grande parte das áreas produtoras da região. Porque nos últimos dias as chuvas mais expressivas ficaram mais concentradas no Mato Grosso do Sul. As pancadas que conseguiram avançar entre Mato Grosso e Goiás ainda foram de fraca intensidade. Por isso que a umidade do solo segue baixa na maior parte desses dois estados. Para esses próximos dias tem previsão de chuva mais uma vez, e aí o estado de Goiás e Mato Grosso é que vão receber as pancadas mais fortes, mas ainda não vai ser uma chuva tão abrangente e expressiva. As pancadas mais fortes que acontecerão acabam sendo de forma mais localizada. Tanto que pontos do norte de Goiás, do norte do estado do Mato Grosso, o volume de água varia de 30 a 50 milímetros. É um cenário que já começa a garantir situações mais benéficas para os produtores de soja, que já vão começar as atividades de plantio das lavouras. No Mato Grosso do Sul, chuva perde intensidade até pelo menos o dia 23 de outubro, e aí os produtores podem aí seguir avançando com as atividades no campo. No decorrer dos próximos períodos, entre os dias 24 e 28 de outubro, a chuva no estado de Goiás vai seguir bastante persistente. Todas essas instabilidades são muito influenciadas pela umidade que vem lá da Amazônia e transportada pelos ventos em altitude. Então, por isso, essas instabilidades seguem atuando na região e conforme temos a passagem de frentes frias pela costa do país, acaba alimentando e potencializando toda essa chuva. Por isso, nesta semana, do dia 24 até o dia 28, Goiás e Mato Grosso do Sul é que vão receber as pancadas de chuvas mais fortes, com acumulados de até 50 milímetros. E aí a chuva perde um pouquinho mais de intensidade no estado do Mato Grosso, principalmente no norte do estado. As pancadas acabam ficando cada vez mais fracas, isoladas e irregulares. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 2 de novembro, chuvas mais expressivas, dessa vez entre Mato Grosso e Goiás, e chuva perdendo um pouco mais de intensidade no Mato Grosso do Sul. Então, tem previsão de chuva persistente no decorrer dos próximos períodos em praticamente toda a região centro-oeste. Ora, essa chuva fica mais localizada no Mato Grosso do Sul e Goiás, ora ela se localiza entre Mato Grosso e o estado goiano. Mas, de forma geral, os três estados vão seguir recebendo chuvas mais frequentes e, principalmente, o Mato Grosso e Goiás, que são os estados mais necessitados por ainda apresentarem solo com baixos índices de umidade, vão ainda receber essa chuva no decorrer dos próximos períodos e até pelo menos o comecinho do mês de novembro, chuvas frequentes nas principais áreas produtoras de soja da região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, momento de atenção para os produtores de soja do centro-oeste para que a safra não seja prejudicada. No Sudeste Paulista, o clima colaborou com o início do plantio da soja e, com isso, os produtores aceleraram o plantio. As informações agora com Gustavo D'Angelo. Em municípios como Itapetininga e Itapeva, no sudeste do estado, o solo está em condição ideal para receber as sementes de soja. Por isso, as plantadeiras seguem a todo vapor. O cultivo teve início em setembro e deve se estender até o próximo mês. Segundo os produtores, no momento, o grão é o que garante maior renda e os especialistas confirmam o cenário. Eles explicam que, devido ao crescimento do potencial produtivo, a margem de ganho vem aumentando. O plantio de soja nas regiões de Itapetininga e Itapeva representa 30% da produção de todo o estado de São Paulo. Na região, no ano passado, foram colhidas 854 mil toneladas. Os produtores estão otimistas. O clima vem ajudando e a expectativa é colher mais do que no ano passado. Nesta safra, a área plantada com soja no Brasil deve aumentar 7%. O que dá aproximadamente 2 milhões e 500 mil hectares. A produção deve passar de 120 milhões de toneladas. Há quem já terminou de plantar e está com uma parte da produção vendida. O restante será negociado futuramente para, quem sabe, conseguir um preço melhor. Gustavo D'Angelo para o SBA. A FC Stone divulgou ontem relatório de perspectivas de commodities e aponta que para o mercado da soja está tendo ali uma perspectiva de oferta muito grande em meio a um contexto de guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que vem penalizando as exportações norte-americanas da oleaginosa e pressionando as cotações da soja em Chicago. Ao mesmo tempo, estimativas apontam para o crescimento da área plantada com a oleaginosa na América do Sul,
tanto no Brasil quanto na Argentina, uma vez que a demanda chinesa pelo produto brasileiro está muito aquecida e a Argentina vem de uma quebra de safra, além do governo do país ter anunciado mudanças nas taxas de exportações, as retenções, que podem acabar beneficiando o cultivo da soja. De olho agora no mercado internacional da oleaginosa, vamos acompanhar os negócios ao vivo em Chicago, porque a soja hoje perde. Mais uma vez, negócios vêm com queda expressiva no momento. Posição de novembro opera $8,84 mais 6 por bushel. Posição de janeiro, $8,97 mais 6. Março opera a $9,10 mais 4, enquanto maio de 2019 vem a $9,21 por bushel. As posições pedem de 14 a 15 centes por bushel no momento. O motivo é o clima seco nos Estados Unidos, que possibilita com que a colheita da safra atual 2018-19 avance com rapidez. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o mercado do etanol tem tendência altista, mesmo com o mix mais alcooleiro da década. E aí, no próximo bloco, mais destaques da safra de cana-de-açúcar do Brasil, temporada 2018-2019. Mas antes, fique com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Na pauta de hoje vamos conversar com Giovanni Pastri, que é médico veterinário e gerente técnico Virbac. Giovanni, no que se refere à mineralização, muitos pecuaristas nos questionam que já oferece via coxo o sal mineral. Explica pra gente por que é tão importante o complemento da mineralização tradicional com a aplicação do fosfosal. Então, Francisco, a mineralização via oral ela é muito importante já tradicionalmente que a gente vê na pecuária nacional e todo o gado tem importância de receber mineralização oral. Porém, a utilização do fosfosal, ele vem para complementar essa mineralização oral. Por que é importante isso? Porque na mineralização tradicional via oral, a gente não tem uma uniformidade de consumo entre os animais. A gente tem lá um lote de animais, vamos supor lá que eu tenha 100 animais no lote. Eu vou ter animais comendo uma quantidade adequada de sal mineral e outros animais que muitas vezes são animais dominados no lote, que eles acabam não tendo o mesmo acesso a esse coxo e não tendo a oportunidade de estar ingerindo esse suplemento mineral. Consequentemente, eu não tenho uma uniformidade de desempenho desses animais. Então, eu tenho animais dentro do mesmo lote com excelente desempenho e tem animais que acabam ingerindo uma quantidade menor dessa mistura oferecida no coxo, que às vezes acabam não tendo a mesma chance de desempenho que um outro animal que ingeriu uma quantidade adequada. Por isso, a utilização do fosfosal. O que é o fosfosal? É um mineral que ele tem na composição, um mineral injetável, que tem fósforo na composição, a gente tem selênio, tem cobre, tem potássio, magnésio, que quando eu utilizo ele de forma injetável, eu garanto que todos os animais recebam esse produto. Consequentemente, eu vou uniformizar o desempenho deles. Então, eu tenho um complemento da utilização do mineral no coxo de forma injetável e com isso eu consigo uniformizar o desempenho e o meu rendimento no lote com certeza tende a ser maior com a utilização do fosfosal. Obrigado, Giovanni. E o mais importante, amigo pecuarista, a rentabilidade da sua propriedade é garantida. Obrigado a todos. E a vida sossegou. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta para destacar agora o setor sucroalcooleiro. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou na tarde desta quarta-feira o balanço de como foi o setor da cana-de-açúcar aqui no Brasil no mês de setembro. Acompanhe os detalhes agora com o diretor técnico Antônio de Pádua Rodrigues. Comparando a moagem de cana dessa safra com o mesmo período da safra passada, nós agora atrasamos 10 milhões de toneladas. E o que de fato ocorreu para ter uma forte redução de moagem na segunda quinzena de setembro? Foi a condição climática. Nós perdemos basicamente 5 dias de moagem. Isso fez com que a moagem ficasse inferior a 28 milhões de toneladas de cana contra 40 milhões de toneladas de cana
na mesma quinzena da safra passada. Foi uma quinzena bem alcooleira, onde o mix de produção para o açúcar ficou em apenas 33%. No acumulado, hoje nós estamos aí com 36% do mix para a produção de açúcar. Dado esse ritmo de produção entre açúcar e etanol, tudo indica que a produção final de açúcar, em relação ao ano anterior, será reduzida em mais de 9 milhões de toneladas. Ou seja, praticamente nós devemos ficar com uma produção de açúcar na casa de 26,5 milhões de toneladas contra 36 milhões na safra passada. Nós estamos aí no momento onde o etanol continua muito competitivo e as vendas do mês de setembro ficaram próximas de 1,9 bilhões de litros de etanol hidratado para o mercado interno. Mantido esse mercado, a expectativa é de que para o mês de outubro essas vendas ultrapassem 2 bilhões de litros de etanol no mês de outubro. O que provavelmente vai acontecer também é uma postergação do final de safra. Esses dias chuvosos na segunda quinzena de setembro e também dias chuvosos agora no início da quinzena de outubro, em relação ao ano passado, nós vamos ter 174 unidades que terão uma antecipação do início da safra em relação ao ano passado de 13 dias. Mas, em contrapartida, nós vamos ter 66 unidades produtoras que terminarão a safra 26 dias mais tarde do que o meu período do ano passado. Então, o que significa dizer é que nós vamos ter ainda um número significativo de unidades no mês de dezembro. Vamos ter produções no mês de dezembro, talvez não tenha tanto nos meses de janeiro, fevereiro e março, mas algumas unidades também começarão a moer no mês de março. Isso significa que vamos continuar produzindo mais etanol, vamos estar vendendo bem etanol e vamos garantir uma oferta de etanol para a safra provavelmente 25% superior à mesma oferta de etanol que nós tivemos na safra passada até o mês de março. E nós temos falado aqui no Agricultura BR os dados divulgados pela FC Stone no seu relatório divulgado na tarde de ontem, na manhã de ontem, de perspectivas para as commodities. E entre as culturas que estão neste relatório está a cultura do açúcar. Em relação ao mercado internacional do açúcar, o relatório aponta uma recuperação forte, altista entre o final de setembro e o começo de outubro para o açúcar, sendo que apenas uma pequena parte da valorização pode ser explicada pela volatilidade no câmbio brasileiro. Ainda assim, o cenário não foi suficiente para descartar balanço positivo na safra global do adoçante, que, segundo o levantamento mais recente do grupo, deve concluir o ciclo 2018-2019 em 4 milhões e 400 mil toneladas. Nos próximos meses, o andamento da safra nos principais produtores do hemisfério norte, bem como as perspectivas para a próxima safra do Centro-Sul e da Europa, devem ditar o rumo das cotações do açúcar. E também o relatório, Ju, fala também sobre o etanol, né? Isso mesmo. Segundo esse relatório da FC Stone, a demanda pode ser um fator determinante de alta nas cotações do etanol, com as perspectivas de que nesta safra, de que a paridade se mantenha favorável nos próximos meses. É possível que o consumo do biocombustível, que foi o maior da história em agosto, continue renovando recordes. Desta forma, os estoques podem ser rapidamente consumidos, dando suporte às cotações e ampliando a dependência de álcool internacional. A safra 2018-2019 no Centro-Sul do Brasil apresentou o mix produtivo mais alcooleiro da década, o que acabou elevando significativamente a produção do biocombustível e também os estoques. Por outro lado, uma paridade favorável ante a gasolina continua estimulando a demanda pelo álcool.
Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo para as regiões de produção de cana-de-açúcar e moagem da região centro-sul do país. Juliana, o que os produtores podem esperar por lá? Olha, Carla, os produtores podem esperar ainda mais instabilidades. De forma geral, a gente já vem recebendo essa chuva nas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar, tanto que a umidade do solo no estado de São Paulo, que é um estado importante, o produtor da região de cana-de-açúcar, já aumentou as condições de umidade, já passa até de 90%. Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais também nesse mesmo cenário. Onde a umidade do solo segue ainda um pouco mais baixa e segue ainda prejudicando algumas lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento, é entre Mato Grosso e também Minas Gerais, onde a umidade do solo segue ainda um pouco mais baixa, mas de forma geral, as chuvas vêm acontecendo aos poucos. Nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva em todo o centro-sul do país. Então, as principais áreas de cana-de-açúcar vão receber pancadas de chuva. Na região sudeste, onde a chuva é mais fraca, São Paulo com volume de até 5 milímetros, Minas Gerais, 15 milímetros é o acumulado de chuva até o dia 23 de outubro. De forma geral, para os produtores que ainda estão em fase de colheita e moagem, esse cenário de chuva mais fraca no sudeste favorece o andamento das atividades no campo, mas, por outro lado, a chuva mais expressiva e abrangente no centro-oeste, Paraná, ainda garante boas condições de umidade e segue aumentando cada vez mais a disponibilidade de água no solo. No decorrer da próxima semana é que a chuva ganha força agora na região sudeste. Então, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento na região agora vão voltar a ser beneficiadas, mas, por outro lado, os produtores devem ter algumas paralisações no andamento das atividades de colheita e moagem nas lavouras de cana-de-açúcar no sudeste, porque tem previsão de chuva forte, acumulados de 30 a 50 milímetros entre Minas Gerais, São Paulo, até Mato Grosso do Sul e estado de Goiás, tem previsão de chuva mais intensa, com potencial até para temporais. E até pelo menos o terceiro e último período, até o dia 2 de novembro, a chuva mais expressiva vai se concentrar entre Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, e as instabilidades na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul vão perder força aos poucos. Então, com as chuvas migrando um pouco mais ao norte do país, principalmente entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, acaba diminuindo a chuva entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul. Então, nessas áreas onde a chuva perde um pouquinho mais de intensidade, nas próximas semanas, os produtores vão poder avançar com as atividades no campo. Já em áreas de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, com essa chuva mais expressiva, favorece bastante para as lavouras que estão em fase de desenvolvimento e necessitam de mais umidade no solo para garantir esse bom crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Juliana Rezende volta logo mais trazendo mais destaques da previsão aqui para a gente. Ju? O Agricultura BR traz agora uma oportunidade de investimento no setor da cana-de-açúcar. Trata-se de uma área localizada em Coruripe, Alagoas. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma.
E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que o milho apresentou desvalorização enquanto o boi gordo acumulou alta semanal no estado de Mato Grosso. E ainda nessa edição, saiba que o excesso de chuvas no sul do país tem prejudicado as lavouras de trigo. Mas antes, fique com a mensagem do nosso Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Nós começamos a usar o Fosfosal faz 1 ano e meio. E nós achamos que melhorou muito os animais depois que a gente começou a usar o Fosfosal. Como nós temos o desmame super precoce, então é aonde que a gente procurou usar um produto que também viesse ajudar nesse desmame e aonde a gente está tendo um ótimo resultado. O produto é muito bom, ele faz diferença, principalmente no desmame precoce. Com certeza, ele é muito bom. Aqui na região, principalmente na região de Sinop, você encontra o Fosfosal na Agro Rural, na Avenida dos Tarumãs, 399. Venha nos fazer uma visita, tomar um café, um chimarrão. O nosso telefone é 66-3517-2792. Estamos aguardando. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. A Agricultura BR de volta, o destaque agora é para o milho. O milho apresentou desvalorização semanal, enquanto o boi gordo acumulou alta no estado de Mato Grosso. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. O milho é uma das diversas culturas que sofrem influência direta do dólar. E com a instabilidade política permeando o mercado de câmbio, uma oportunidade de compra se abriu nos últimos dias para os pecuaristas mato-grossenses. Enquanto o cereal registrou desvalorização semanal de 5,23%, chegando à menor cotação semanal desde a última semana de julho de 2018, pautada sobretudo pela queda do dólar, o boi gordo acumulou alta de 0,60%. Atingindo a maior média semanal de 2018, R$ 133,79 a arroba. A análise foi divulgada na última segunda-feira pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Segundo a entidade, a relação de troca boi gordo-milho ficou em 6,31 saca por arroba, o maior valor desde a última semana do mês de julho deste ano. Desta forma, oportunidades se apresentaram aos pecuaristas que precisavam adquirir o cereal. No entanto, a manutenção desse cenário a longo prazo é dificultada, pois o período de entre-safra se intensificará nos próximos meses e a instabilidade política poderá levar o câmbio para todos os lados possíveis. Com dificuldade de encontrar tanto boi gordo quanto vaca gorda, os frigoríficos estão tendo que desembolsar mais para comprar bovinos. Desta forma, o boi gordo e a vaca acumularam alta de 0,62% e 0,94%, respectivamente, na última semana. Com a valorização do boi gordo em Mato Grosso, o diferencial de base São Paulo registrou estreitamento de 1,39 pontos percentuais e atingiu na última semana o valor de menos 11,46%. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
E a Bolsa de Cereais de Córdoba estimou que a semeadura de milho primeira etapa na província argentina está em um ritmo lento na comparação com a campanha anterior. Você vê na sua tela a estimativa para o plantio de milho primeira etapa em Córdoba, que teve um avanço de 9% neste período, o que significa um ritmo mais lento do que a campanha passada, quando o processo estava em 13% neste mesmo período. A principal razão do atraso é a falta de água nos perfis de solo, fruto de um inverno com poucas chuvas e uma primavera que melhorou o aporte de água, mas não em um nível significativo. Ainda falando em milho, vamos acompanhar as cotações do mercado futuro do cereal em Chicago, bolsa referência para essa commodity. Os negócios hoje vêm em queda, assim como opera a soja também. O motivo dessa queda tem a ver com o clima por lá. Tem feito clima seco nos Estados Unidos e como eles estão em época de colheita, os trabalhos de colheita no campo podem avançar bem e aí colocam mais milho no mercado e o preço cai como normalmente acontece. Os contratos com vencimento em dezembro operam agora a $3,70 mais 4 por bushel, queda de 3 centes de dólar por bushel agora. A queda é parecida para as demais posições. Os contratos com vencimento em março de 2019 operam a $3,82 mais 6 o bushel. Maio, $3,89 mais 6, enquanto a posição de julho opera a $3,95 por bushel. E o Canal do Boi é um parceiro da Scott Consultoria para um evento que será promovido agora no mês de novembro. Se trata de um encontro de especialistas para falar sobre macroeconomia e também sobre o mercado do boi gordo. Mas quem faz o convite aqui para a gente é o diretor de marketing da Scott Consultoria, Marco Túlio. Olá, gostaria de convidar a todos para participar do encontro de analistas da Scott Consultoria, que acontecerá em novembro, no dia 23, na parte da manhã. Esse é um evento um tanto quanto diferente, um evento onde nós não temos palestras, são 2 debates com 6 analistas em cada um deles, né? O primeiro debate, o tema é macroeconomia e os reflexos do agronegócio. Nós temos já confirmados Pedro Parente, temos a Zeina Latifi, André Perfeito, Décio Zilberstein e a Érica Gorga. E no segundo bloco, o tema é mercado do boi, onde a gente vai discutir as perspectivas do curto e do médio prazo para o nosso mercado. Então já estão confirmados o Sérgio Desenho do CPEA, o Alcides Torres da Scott Consultoria, Iberville Neto também aqui da Scott, Ivan Vedequim, Leandro Bovo, entre muitos outros. Então fica aqui o convite, as inscrições com desconto terminam agora, na sexta-feira. Então quem quiser fazer a inscrição, entra no site da Scott, www.scottconsultoria.com.br/encontro de analistas, ou liga aqui na Scott 17 3343 5111. Corre porque as vagas são limitadas. Muito obrigado. Convite feito. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Veja no próximo bloco a participação de um telespectador de Santa Catarina preocupado com as condições das lavouras de trigo. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que o preço da cebola está em queda nas ceasas devido à produção elevada. A gente volta daqui a pouquinho, mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho pra linda trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Aqui na fazenda nós trabalhamos com o sistema de cria, com o cruzamento de Guzerá com Nelore. E nós estamos conseguindo desmamar aí com o uso do fosfosal, nós estamos conseguindo desmamar bezerros aí com peso médio aproximado de 241,5 kg a pasto, somente sem clip feeding, sem nada. Nós usamos para bezerrada, na vacada, em todo gado nós usamos o fosfosal. Tá sempre assim, nós já estamos entrando na seca e o gado mantém o escoro, né? Eu recomendo o uso do fosfosal, o produto é muito bom. Aqui na cidade de Guarantã, sul do Pará e toda a região, você vai encontrar fosfosal na ProSolo Produtos Agropecuários, que está na Avenida Guarantã 151, fone 066
3552-1130. Está todo mundo convidado para passar na ProSolo, conhecer o Fosfosal, comprar o Fosfosal e tomar um café, tomar uma água, fazer presente aqui conosco. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. E a Emater promoveu em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, um seminário sobre alimentação natural e vida saudável. E o que chamou a atenção por lá foi a diversidade de produção de alimentos pela agricultura familiar. Mas quem traz as informações e acompanhou o evento por lá foi a repórter Annelise Nicolodi. A Emater quer incentivar famílias com até 50 hectares de terra a produzir alimentos que possam ir direto para a mesa do consumidor, como o caso dos hortifruti e do leite. Por isso, seminários como esse que acontece aqui em Cruz Alta são de extrema importância. No nosso município, se nós falar especificamente de Cruz Alta, nós temos um histórico em que nós produzimos muito pouco alimento, vamos dizer assim, que vai à mesa do consumidor todo dia. A nossa maior quantidade de alimentos que vai à mesa do nosso consumidor, ele vinha muito de fora. Então, dentro desse trabalho, a Emater já vem há alguns anos já trabalhando muito forte para que no nosso município se intensifique a produção de hortifruti granjeiros e principalmente outros produtos relacionados ao dia a dia do consumidor. Também para fornecer para o mercado local, porque é muito mais caro, vamos dizer assim, para a cadeia dos supermercados, dentre outras situações, você tem que buscar alimentos na Ceasa, você tem que, por exemplo, muitas frutas e tal, elas vêm de São Paulo, do Nordeste mesmo, né? Então, e para a pequena propriedade, hoje, se nós analisarmos o arcabouço do processo produtivo, não é tão viável assim a produção de soja, de milho, dentre outras coisas, pelo custo disso. Então, o fomento está muito mais na produção de alimentos propriamente que vão diretamente à mesa do consumidor. Principalmente falando de agricultura familiar. Principalmente falando em agricultura familiar e até nos médios agricultores, né? Porque uma propriedade hoje que tenha, vamos dizer assim, menos de 50 hectares, a produção de soja ela se torna às vezes quase que inviável, porque o valor que ela deixa dentro dessa propriedade, muitas vezes essa família não consegue passar um ano, né? Ou o valor que fica para essa família poder passar o ano, poder sobreviver, sustentar um filho na graduação, um filho na escola, todas as situações que essa família tem, muitas vezes é muito pequeno. Então, hoje, olericultura, fruticultura, a própria produção de leite, dentre outras atividades dentro dessa propriedade, elas são muito mais rentáveis, né? Chegou a hora do quadro Somos Todos Produtores, que compartilha um pouquinho do que recebemos aqui de telespectadores de todo o Brasil. Quem participa do quadro hoje é o produtor Adilson Sérgio Keito, ele que é de Santa Catarina. Ele contou para a nossa produção que por lá as lavouras de trigo no seu município, que é Irineópolis, no norte do estado catarinense, vêm sendo prejudicadas pelo excesso de chuvas. Estão aí na sua tela, então, as imagens enviadas pelo Adilson, mostrando a condição das lavouras do cereal. Adilson, obrigada pela participação. Então vamos lá para a Somar Meteorologia, Ju, para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para as regiões produtoras de trigo no sul do país. Juliana, o que a gente pode falar para o pessoal? Olha, Carla, esse excesso de chuva que vem acontecendo em algumas áreas produtoras de trigo, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, agora a gente tem um cenário um pouco mais otimista, porque a chuva finalmente vai dar uma trégua em algumas áreas produtoras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se a gente olhar os índices de umidade do solo nos 3 estados da região sul, seguem passando de 90% e é justamente esse excesso de umidade que ainda prejudica algumas lavouras de trigo. Nesses próximos dias, a chuva dá uma trégua em pontos do Rio Grande do Sul, vamos voltar a ter
períodos de tempo mais seco, porque as instabilidades só vão ficar um pouquinho mais expressivas em pontos do oeste catarinense e até do oeste e sul do Paraná, onde as chuvas ainda vão seguir um pouco mais intensas, risco para temporais, mas não vai ser aquela área tão abrangente. São poucas localidades que devem receber essa chuva mais forte. Tanto que grande parte do Paraná ainda vai receber chuva de baixo volume, de 15 a 30 milímetros. Faixa leste do estado de Santa Catarina também nesses próximos dias, então vai receber esse volume de água um pouquinho mais baixo. No decorrer da próxima semana é que a gente volta a ter períodos de chuva um pouco mais intensos no norte do Paraná. O Rio Grande do Sul e o interior de Santa Catarina vão seguir beneficiados por conta dessas chuvas mais fracas. Então, a gente volta a ter aí um cenário um pouco mais persistente de chuvas mais fracas na região. E até pelo menos o começo do mês de novembro tem previsão de pancadas enfraquecendo na região sul. Isso é porque as chuvas elas vão conseguir migrar pelas áreas mais ao norte do país, vão alcançar nordeste. E aí, conforme a chuva avança por grande parte do Brasil, diminui na região sul. Então, a gente vai ter aí uma segunda quinzena do mês de outubro, finalzinho do mês de outubro até começo do mês de novembro, com chuvas mais fracas na maior parte da região sul. Claro que por algum momento ou outro essa chuva vai seguir um pouquinho mais forte em alguns pontos do interior da região sul, norte do Paraná, mas não vai ser aquela chuva volumosa e persistente. Então, de modo geral, agora o cenário é mais otimista para as lavouras de trigo, que já vêm sendo prejudicadas por conta do excesso de umidade do solo em alguns pontos do sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. A Juliana que volta já trazendo mais previsão do tempo aqui pra gente. É isso aí. A gente vai agora até a capital federal saber de mais destaques. O arroz foi um dos produtos que mais causaram alta na inflação. De Brasília, Catarina Martorelli tem os detalhes. É isso mesmo, a estimativa de instituições financeiras para a inflação este ano subiu pela quinta vez seguida, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O IPCA deve ficar em torno aí de 4,43%. E tem mais um dado, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que o combustível e o arroz estão puxando a alta aí da inflação para as famílias de baixa renda. Eu estou aqui com a diretora executiva da AB Arroz, a Andressa Silva. Andressa, conta pra gente então, como é que o arroz está influenciando nisso, junto com o combustível? O arroz já teve uma alta aí, 2,5%, né? Exatamente. Segundo os dados da FGV, o arroz teve uma alta de 2,5% nesse mês de setembro, comparado com o mesmo período do ano anterior. E a gente acredita isso muito à questão do tabelamento de fretes. Tá? Então, alguns fatores fizeram com que retardasse esse impacto para a população do aumento de preço, como, por exemplo, o câmbio. A gente conseguiu escoar muito produto esse ano e, por isso, não foi tão perceptível a alta do preço, a alta dos custos no arroz. Mas, a partir de agora, daqui para frente, a gente vai perceber isso de forma mais acentuada. E aí, junto com o combustível, que teve uma alta aí de 4,5%, as famílias de baixa renda são as que estão mais sentindo no momento, né? Exatamente. A gente percebe que as famílias que ganham em torno de um salário mínimo a 2,5 é que estão sentindo mais um impacto. A nossa previsão inicial de aumento de custo em função da tabela era de 10% no custo do arroz, que compõe a cesta básica, é um item essencial e a gente sabe que, então, as famílias de baixa renda vão ser necessariamente as mais afetadas. Como é que isso está impactando na produção do arroz e com os empresários, né, os agroempresários aí, especialmente do arroz? Olha, o que a gente escuta no setor é de que muitos empresários estão verticalizando, comprando caminhões que a gente sabe que tem aí um prazo de espera de 6 meses por conta do aumento da demanda, mas muitos deles estão comprando caminhões e outros alugando para fazer o serviço de frete. Porque como o arroz tem muito baixo valor agregado, você embutir um custo de 35% a 50% a mais no frete pode significar a margem de lucro do empresário, né? Então, eles vão necessariamente por esse caminho. E sem previsão de baixa, né, por enquanto? Por enquanto sem previsão de baixa, inclusive porque a nossa safra começa agora a colheita em fevereiro. Então, a gente já está num período de baixa oferta de arroz e aí a tendência é aumentar o preço. É aguardar os próximos passos dessa novela aí do frete, né? Exatamente. Tá certo. Obrigada, Andressa, pelas informações. É isso então, Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada, Catarina. Veja no próximo bloco do Agricultura BR. Preço da cebola opera em queda, com produção elevada. E você pode participar aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Nós voltamos já. A BR de volta e o destaque agora é para o Hortifruti.
A Conab divulgou hoje, quinta-feira, o seu 10º boletim Prohort e aponta que o preço pago pela cebola não tem tido interferência no bolso do consumidor. O produto tem sido um dos que mais apresentou queda no valor entre os que têm mais representabilidade entre as centrais de abastecimento, as Ceasas do país. E você vê na sua tela os preços médios da cebola nas Ceasas em setembro. O que apresentou a maior queda do preço da cebola foi o Rio de Janeiro, com uma queda de 33,19%, com o quilo sendo negociado a 89 centavos. São Paulo seguiu com a maior queda de 22,59%, com o quilo negociado a 99 centavos. Recife, na sequência, com uma queda de 22,22%, com o quilo da cebola a 70 centavos. E em Goiânia, uma queda de 21,77%, com o quilo sendo negociado a R$ 1,08. A tendência de preços vem ocorrendo desde maio e se explica pela maior oferta no atacado. A grande produção está vindo, sobretudo, das regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos saber agora como fica o clima, então, para as áreas produtoras de hortifruti no Brasil, com informações da Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Ju, é com você daí. Olha, nos últimos dias as chuvas vêm ficando cada vez mais concentradas no sul do país. Então é por isso que, se a gente olhar o mapa de umidade no solo, a região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo até sul de Minas Gerais, vem garantindo boas condições de umidade para as principais áreas produtoras de hortifruti. Já nas áreas em laranja do mapa, a situação é bem diferente. Falta de chuvas acaba prejudicando algumas áreas de hortifruti da região. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de chuva avançando por grande parte do centro-norte do país, apenas o extremo norte do Brasil e algumas áreas da região nordeste que não vão receber essa chuva, mas de forma geral, a gente tem previsão de chuva para grande parte do Brasil. E esse cenário de chuvas mais espalhadas vai seguir até pelo menos dia 28 de outubro. Até o finalzinho do mês de outubro, então, grande parte das áreas produtoras de hortifruti do centro-oeste, do sudeste, da região sul, até da região do Mato Piba, volta a receber algumas pancadas de chuva. De forma geral, a gente vai ter então chuvas mais intensas entre centro-oeste e sudeste, com risco para chuva mais forte, risco para temporais, e isso traz alguns transtornos para as principais áreas de hortifruti, mas essa chuva então vai seguir bastante espalhada, o cenário vai seguir otimista para as principais áreas produtoras de hortifruti do Brasil. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã, boa tarde. Obrigada, Ju, por hoje, uma boa tarde para você também, até amanhã. O Agricultura BR vai agora para o último intervalo desta edição. No próximo bloco, você acompanha a soja em Chicago. Também no próximo bloco, você vai ver ao vivo como opera o dólar no mercado financeiro brasileiro. Nós voltamos já. Minutos finais do Agricultura BR de hoje. Vamos acompanhar a soja em Chicago para saber como opera o mercado hoje. Negócios vêm em queda e a queda se amplifica. Contratos para novembro operam a $8,67 o bushel. Janeiro, $8,81 por bushel. Posição de março já perdeu hoje o suporte de $9, volta a operar na casa dos $8,94 por bushel, enquanto maio, $9 mais 7 centes. Todas as posições perdem de 17 a 18 centes de dólar no momento. O motivo é o tempo bom por lá, que favorece a colheita. E agora, rapidamente, falando sobre dólar, vamos ver como opera a moeda norte-americana no mercado financeiro no Brasil. A moeda norte-americana que está em movimento de alta neste momento, sendo negociada a R$ 3,70 mais 2, com uma alta aí de 0,54%. O Agricultura BR, segunda edição desta quinta-feira, fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia e não deixe de participar conosco enviando sua participação, pergunta, foto ou vídeo pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Até mais!